Olá, tudo bem? Hoje eu quero entrar na tela do seu computador para falar sobre direito de família, sobre a evolução do direito de família, comparando o que preconizava o Código de 1916 e o que hoje é regrado, o que a legislação diz sobre o direito de família, ou melhor, o direito das famílias, porque nós sabemos que hoje há o princípio constitucional da pluralidade das entidades familiares. E quando nós falamos na Constituição Federal de 1988, nós vemos que a Constituição ela modificou a ótica do direito de família. Porque antes, lá em 1916, nós víamos que a família ela era instituída apenas pelo casamento. E, inclusive, os filhos, eles eram diferenciados. Eram considerados filhos legítimos aqueles concebidos dentro do casamento. E eram considerados filhos espúrios, adulterinos, aqueles concebidos fora do casamento. Isso tudo mudou. Hoje se igualou. Não há mais diferença entre filhos adotivos, filhos, entre aspas, legítimos, que são aqueles concebidos dentro do casamento, e filhos, Não existe mais essa diferença. Hoje, filho é filho. Os filhos são iguais, não há mais essa diferença. Se você pegar o artigo 227 da nossa Constituição Federal, ele vai dizer que não existe mais essa diferença. Quando ele protege ali, quando a Constituição Federal protege a criança e o adolescente, ele vai dizer que não há essa diferença, porque a Constituição, a Constituição Cidadã de 88, ela veio regrar muito bem isso. E na Constituição Federal, eu quero ler esse texto da Constituição Federal, ela vai nos dizer que não há mais essa diferenciação. Lá no parágrafo 6º do artigo 227, fala que os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Então nós vemos aí uma igualdade, uma isonomia entre os filhos adotivos, os filhos concebidos dentro do casamento ou não. Então nós vemos aí uma mudança de paradigma. Aí eu gostaria também de dizer que hoje há uma pluralidade familiar, porque a família ela é hoje considerada a família eudemonista. E o que significa essa palavra eudemonista? Significa que a família ela deixou de ser uma entidade para ser um instrumento. Um instrumento de quê? Um instrumento de busca pela felicidade. Onde os seres, onde as pessoas se unem através de laços de afetividade, de afeto, laços de amor, buscando aí uma felicidade. Então é isso que hoje o Estado vem proteger. O Estado vem proteger. A Constituição Federal ela é clara. A Constituição Federal de 88 ela já vinha sinalizando o que a legislação civil deveria fazer para modificar este contexto. Porque a família era considerada legítima somente a família casamentária. Através do casamento era considerada a família legítima só a família instituída pelo casamento. Hoje não. Hoje, nós não podemos diferenciar, fazer discriminação entre outros tipos de família, porque todas são protegidas de maneira igual pelo Estado.
E nós vamos ver que a família base da sociedade tem especial proteção do Estado. E você pode perguntar quais outros tipos de entidades familiares, além daquela lá prevista no Código Civil de 1916, aquela que era única, que era singular, que era casamentária. Nós vamos ver que depois da Constituição Federal de 1988, nós temos outros modos de aquisição familiar, através das uniões estáveis e através de outros tipos de família. Nós vamos ver a família monoparental, que é aquela que pode ser definida no parágrafo 4º do artigo 226 da Constituição Federal, que diz que entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Um exemplo disso seria aquela mãe solteira que educa sozinha os seus filhos, ou daquele viúvo que educa sozinho os seus filhos. Então é a família monoparental, né? Que nós vimos no parágrafo 4º. Agora, o parágrafo 5º, ele vai nos dizer também que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal, eles são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Houve uma igualdade de direitos e obrigações do homem e da mulher. Houve aí uma igualdade de gênero através deste parágrafo 5º da Constituição Federal. Hoje, por exemplo, com a vigência do nosso novo Código de Processo Civil, não haverá mais o foro privilegiado da mulher, como diz lá no artigo 100 do Código de Processo Civil. A separação, o divórcio, não mais será no foro do domicílio da mulher, e sim daquele que detém a guarda de filho ou do último domicílio do casal. Será a competência para tramitar ali a ação ou de separação ou de divórcio, como diz o novo artigo 53 da nossa lei nova, que é o novo Código de Processo Civil, que vai entrar em vigência em março de 2016. Agora, nós temos também que falar sobre a outra espécie de família, que é a anaparental, que são outros parentes por afinidade que moram junto. Tio que mora com sobrinhos, irmãos que moram juntos sobre o mesmo teto, irmão mais velho que cuida de irmão mais novo. Esta é a família anaparental. Temos também outra espécie de família, que são as famílias hoje homoafetivas. Nós sabemos que o Estado, através da Constituição Federal, ele veio falar que a união estável entre pessoas do mesmo sexo podem ser protegidas hoje. Mas a Constituição Federal, ela não traz no texto da lei isso expressamente. Isso aí é um entendimento do Supremo Tribunal Federal através da ADPF 4277, de relatoria do ministro Carlos Aires Brito, que veio ampliar a união estável não só entre homem e mulher, mas entre pessoas do mesmo sexo. E essas uniões estáveis hoje podem ser convertidas em casamento através da resolução do Conselho Nacional de Justiça, que veio obrigar os cartórios a habilitar casamento entre pessoas do mesmo sexo ou converter essas uniões estáveis em casamento. Então, fica aí a nossa explicação sobre as linhas preliminares sobre a evolução do direito de família, ou melhor, do direito das famílias, porque hoje a família é plural. Então, até o nosso próximo encontro com mais uma explicação de direito civil para você.